Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Para o vídeo de hoje, eu decidi fazer alguns comentários sobre a epistemologia da disciplina histórica com foco no Brasil. Como você acompanhou nos vídeos anteriores, eu estou fazendo essa série de vídeos sobre conceitos fundamentais para que o telespectador tenha essa base para acompanhar as demais postagens, certo? Então são conhecimentos básicos que qualquer pessoa pode ter acesso, qualquer pessoa pode pesquisar, pode estudar. Não é preciso ser da área de história para aprender esses conceitos. Basta você querer e dedicar um pouquinho do seu tempo para agregar conhecimento para a sua vida como um todo, pois conhecimento é sempre bem-vindo, principalmente em tempos como que estamos vivendo, onde o debate público é suprimido e o império da vontade prevalece sobre todos os outros, certo? A vontade de estar certo, ao invés de debater de maneira adequada e chegar ao conhecimento por essa via. Então, assista os vídeos anteriores e você terá todo o arcabouço necessário para acompanhar os demais vídeos. Eu peço que você assista este vídeo até o final. Todos os vídeos do canal são feitos com muita dedicação, com muito carinho, com muita vontade de levar o conhecimento para as pessoas. Além disso, eu escrevi um e-book sobre a história do Brasil, onde eu destaco os principais acontecimentos de nossa história e, a partir disso, faço um panorama geral, faço uma observação geral e alguns comentários críticos sobre a nossa história, desde o período da chegada dos portugueses até os dias atuais. Correto? Eu irei deixar o link de compra do meu e-book aqui na descrição. Você acessa e realiza a compra, certo? Existem diversos meios de pagamento e eu coloquei um preço extremamente acessível, pois a minha intenção é que este e-book chegue ao máximo possível de pessoas, que muitas pessoas possam desfrutar desta leitura e possam obter conhecimento sobre a nossa história, que eu acredito, tanto como pessoa e como professor, que o conhecimento é vital para o nosso convívio em sociedade, certo? Aquele link aqui na descrição. Para o vídeo de hoje, será uma miscelânea do conteúdo que já foi postado. Por que eu digo isto? A epistemologia da história é uma parte teórica que eu sempre ouvi muitas pessoas reclamando. Porque eu não gosto de estudar historiografia, porque a teoria da história é chato, eu não entendo. Os textos são chatos, essas escolas
esses pensadores, essas teorias, mas eu digo e repito: teoria da história, historiografia, epistemologia são a base de qualquer historiador. Não existe trabalho histórico sem esses conceitos. Certo? Então, focando aqui no nosso país, eu irei fazer um breve levantamento dos principais fatos que foram essenciais para a construção desta ideia e desta noção. O primeiro, a Carta de Pero Vaz de Caminha. Eu fiz um vídeo analisando a carta. Se você quiser ver, é só acessar esse card aqui, que você terá acesso ao vídeo. E qual é a grande sacada desta carta? Ela foi o primeiro documento histórico do país, onde o escrivão da frota, Pero Vaz, descreve de maneira bastante objetiva a realidade encontrada pelos europeus aqui no território que viria a ser conhecido por Brasil, certo? Ou mais precisamente, a ilha de Veracruz e depois terra de Santa Cruz, visto que aqueles europeus possuíam, além da questão econômica, motivações religiosas oriundas do período medieval ocorrido na Europa e oriundo das cruzadas, certo? Então era esse o espírito motivador desses homens. Um pouquinho mais adiante, na colônia, nós temos o estabelecimento de governos gerais e temos a chegada das ordens religiosas, em especial a ordem jesuítica, que sem dúvida é a mais conhecida, a mais famosa entre as ordens. E os membros dessa ordem, eles construíram diversas formas de conhecimento, diversos livros, obras, etc. E nessas obras, eles buscavam analisar, por meio de uma visão própria de pessoas vindas da Europa, buscavam analisar os hábitos e costumes dos povos originários, dos povos indígenas que aqui habitavam. Então, essas obras retratam os costumes, o modo de vida, o cotidiano, as crenças, as tradições religiosas dos indígenas. E esse choque entre ordem jesuítica e indígenas, que também é muito relatado pelos diversos cronistas da colônia, foram fatos que propiciaram um grande e complexo desenrolar de relações interpessoais. Então, você tinha indígenas convertidos, você tinha indígenas que se revoltavam contra a ordem, você tinha empreendimentos educacionais por parte dos jesuítas, certo? Então, existia todo um caldo de cultura entre esses dois entes tão presentes na história do Brasil colônia. Correto?
Um pouquinho mais adiante, nós temos Frei Vicente do Salvador, certo? Um historiador que ele vai escrever sobre a história do Brasil de maneira geral. Então ele analisa questões pertinentes, em especial a questão dos governos gerais. Sua obra é do ano de 1627 e traça esses elementos da nossa história. Com a questão das inconfidências, do esgotamento do modelo colonial e com tudo o que vinha acontecendo na Europa, com a expansão napoleônica e a vinda da família real para o Brasil em 1808, então novos tempos são inaugurados em termos de conhecimento histórico. A comitiva de D. João VI traz consigo uma série de elementos, traz uma biblioteca completa, obras de grande valor. Dom Pedro I era um exímio estudioso, falava diversas línguas, enfim, estudava muito. Mas, geralmente, no imaginário popular, as pessoas só lembram daquele imperador mulherengo e esquecem dessas outras características que foram essenciais para a formação de um grande homem, ou seja, uma educação valorosa e adequada. Em 1815, o Brasil sai da condição de colônia e passa a ser Reino Unido a Portugal e Algarves, certo? Depois, independência e período regencial, segundo reinado. Mas aí que está a grande sacada, porque a partir da independência, nós não somos mais colônia, nem somos Reino Unido. Agora somos propriamente uma nação. E uma nação precisa de certos elementos para se consolidar e se estabelecer. Precisa de um território, precisa de fronteiras, precisa de uma linguagem, de um idioma, precisa de uma identidade e precisa de hábitos, costumes, elementos que façam com que haja uma convergência entre a população e os aparatos estatais como um todo, certo? Então, a grande preocupação era como se daria a construção da disciplina histórica em um país recentemente independente, como se faria esses estudos, como a disciplina seria ensinada e quem seriam os intelectuais responsáveis por este empreendimento a nível nacional. Como todos sabem, Dom Pedro era um homem extremamente preocupado com a questão epistemológica. Ele era um homem de letras, um homem apaixonado pelo conhecimento, gostava muito de estudar, de aprender, falava diversos idiomas, certo? Era um homem formidável do ponto de vista intelectual. Então, em 1837, nós temos a criação do IHGB. O que é o IHGB? É o Instituto Histórico Geográfico do Brasil. Nada mais é do que um grupo, um instituto de intelectuais dedicados a escrever a história nacional.
O grande nome desse instituto, sem dúvida, é Francisco Vanhagen, autor responsável por escrever a História Geral do Brasil. Entretanto, ele atualmente é um autor muito criticado por conta de seus posicionamentos acerca de elementos que se fazem muito presentes em toda a história do Brasil, em especial a questão da escravidão, onde o mesmo faz pouco caso, ou até mesmo, como dizem por aí, que ele entendia a escravidão como algo necessário, certo? Mas do ponto de vista histórico, a sua obra é muito interessante para se entender. Entretanto, é devido tomar cuidado sobre esses posicionamentos, sobre questões que são muito delicadas. Além do Vanhagen, nós temos Abreu e Lima, que faz um compêndio sobre a história do nosso país para ser ensinado no Colégio Dom Pedro II. Temos Von Martius, que foi um dos pesquisadores que vieram para cá e, além da história, se dedicaram a estudar o meio ambiente, a natureza, a Amazônia, enfim, esse intercâmbio entre história e natureza. E a sua principal ideia seria que a formação brasileira é constituída de 3 elementos: o elemento português, o elemento africano e o elemento indígena. Em especial, ele dá caráter de superioridade para o elemento português, certo? Mas essa ideia das 3 matrizes também é muito importante para o desenvolvimento posterior da história. Em oposição ao IHGB, nós temos o movimento indianista, que é aquela corrente tanto histórica quanto literária que irá dizer que, e além disso, irá afirmar que o indígena brasileiro seria uma espécie de herói e, a partir da sua representação, a nação poderia chegar ao conceito de representatividade, ou seja, o indígena herói seria a representação máxima de brasilidade. Era esses os preceitos do movimento indianista. Vindo um pouco mais para frente, no período republicano, nós temos pensadores como Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, Raimundo Faoro, Florestan Fernandes, que irão travar diversas batalhas historiográficas. Em especial, o Gilberto Freire, que possui uma obra magnânima, uma obra vasta sobre diversos temas, será muito criticado pelo fato de, segundo esses outros autores, Gilberto Freire teria defendido uma suposta democracia racial,
certo? Então ele foi alvo dessas críticas pesadas até hoje, e é muito criticado. Eu tenho meus pontos de vista sobre esse tema, mas naturalmente isso iria requerer outro vídeo inteiro, então não cabe ressaltar esses pontos de vista neste vídeo agora. Enfim, a epistemologia histórica do Brasil é muito vasta, muito rica, é muito interessante, muito válida. O seu estudo deve ser cada vez mais incentivado, pois é a base de todo historiador e professores de história, certo? É fundamental o seu estudo. Então, aqui para vocês eu fiz esse pequeno quadro geral para que você possa ter a base e o entendimento acerca de como a historiografia brasileira se construiu. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Curta o vídeo, comente, deixe sua crítica, sua sugestão. Compre o meu e-book, que está com o link aqui na descrição. E muito obrigado. Valeu, pessoal. Bons estudos para todos.